O contrato social, ele não é a certidão de nascimento. O contrato social não diz que ali tem uma sociedade limitada, para as limitadas. O contrato social não diz que ali tem uma sociedade limitada. O contrato social faz com que a limitada passe a existir. É o nascimento da sociedade limitada, é o registro dele no contrato, na junta comercial. Tanto que quando você registra o contrato social na junta comercial, você inclusive cria uma nova pessoa. É uma pessoa de natureza jurídica. Elas podem vir de dois lugares diferentes. Ou elas vêm da própria natureza, pessoa natural, também chamada de pessoa física, que é o ser humano. Uma simples condição natural faz com que ele exista. Para nós, a empresa, ela tem uma pessoa jurídica envolvida. Essa pessoa jurídica, ela advém de um ordenamento jurídico. Então, da onde ela sai, da onde ela nasce, é o ordenamento jurídico. Por isso que a gente chama ela de pessoa jurídica. O ser humano a gente vai chamar ou de pessoa física ou de pessoa natural. E o contrato social, ele escreve exatamente como essa pessoa é. Eu sou careca por conta da minha genética. Há um DNA meu, há um gene meu dizendo que eu sou careca. Eu tenho a idade que eu tenho por conta de um gene meu, perdão, eu tenho a altura que eu tenho por conta de um gene meu dizendo que eu vou ter tal altura. É claro que a condição genética do ser humano é afetado pelo ambiente em que ele se encontra. Então, se eu fiz mais esporte ou menos esporte, isso pode afetar a minha altura. Só que eu tenho o gene antes da condição externa. Tá? Se eu tive uma alimentação melhor ou pior, isso pode influenciar se eu vou ficar careca mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, o ambiente externo afeta. Com a empresa é a mesma coisa. A diferença é, a nossa genética é natural. O nosso gene, a nossa cadeia genética ela é natural. O da empresa, a gente constrói, ela é artificial. Então, nós fazemos ela. E quando você faz o contrato social, é exatamente isso que você está dizendo. Você está dizendo se a empresa vai ter olho verde, olho castanho ou olho azul. Você está dizendo se o cabelo vai ser loiro, se o cabelo vai ser crespo, se o cabelo vai ser liso ou se não vai ter cabelo. É isso que você está falando da empresa quando você faz o contrato social. Por isso que chama projeto Genoma das Limitadas. O contrato social é a cadeia genética de uma empresa. O que essa empresa vai ser, como ela vai se comportar, vem exatamente do que o contrato social estabelece. E para provar que a genética é importante, está aqui a genética da minha esposa. Olha os fios bonitos que minha esposa faz. Entendeu? A genética é forte. Eu sou careca e sou moreno. Os meus filhos todos tenderam para cabelos mais claros. Meus filhos são bonitos, diferente de mim. Né? Enquanto minha esposa tem uma ótima genética, eu tenho uma ótima sorte. Tá? Só que a genética dela é ruim na hora de escolher um marido. Por quê? Porque quando entra a minha genética em jogo, dá isso. Entendeu? Essa é a minha parte da genética. Tá vendo como a genética é importante? Legal? E, por que da LTDA em específico? Muito simples. A sociedade limitada, ela é a sociedade tranquilamente mais abundante que nós temos hoje no Brasil. São mais de 6 milhões de sociedades limitadas hoje no país, tá certo? Nós perdemos na limitada somente para os empresários individuais. O empresário individual, o EI, propriamente dito, e o MEI, tá? Que eles passam dos 14 milhões. Essa daqui está com um mês desatualizado, tá? Esse meu gráfico aqui está um mês desatualizado. Aqui já passou de 6 milhões e 400. Tá? Já tem 200 mil sociedades limitadas a mais. Esse mapa, pessoal, você digita no Google assim, ó, mapa de empresas. Ele vai te dar um link do GovBR, que é o link do DREI. Você entra nele, você separa as sociedades do jeito que você quiser. Por estado, por cidade, só as limitadas, só as sociedades anônimas. Tal. E é nele que a gente descobre umas coisas muito malucas. Por exemplo, isso daqui, ó. Sociedade em comandita por ações. No Brasil ainda tem 71. Tá? Isso daqui é uma burrice gigantesca. Isso daqui provavelmente são sociedades muito antigas que eles não deram baixa. Só ela está lá, declarada inativa. Por quê? Porque na sociedade em comandita você tem dois grupos de sócio. Um responde com o patrimônio pessoal e o outro grupo não responde com o patrimônio pessoal. Ou seja, loucura pura. Tá? Ô professor, nós empresários individual, por que tem tanto ainda a mais que é limitada, né? Será que não é por causa dos meios? É por conta dos MEIs, por conta da facilidade e por conta muitas vezes de que o brasileiro ele tem uma capacidade que eu
eu particularmente gosto muito dessa capacidade, embora ela traga um problema depois, que há sociedades de pessoas planejadoras. O brasileiro, ele é um fazejador, ele não é um planejador, ele faz, ele executa, ele executa, ele executa. Sem planejamento e sem organização, ele só vai executando. Tá? Quando ele só vai executando, e ele precisa de uma organização simples, o que ele faz? Ele corre e faz um MEI. Só que geralmente o cara que já está nessa, para ele estourar um MEI, é muito rápido. O cara foi lá, faturou 7 mil no mês, e um cara que está disposto a fazer as coisas para o cara estourar 7 mil no mês, faturada, é simples. O cara bateu 7 mil no mês, pronto, ele já desenquadrou, já virou um empresário individual. Já não é mais MEI. Tá? E aí ele vai correr atrás de organizar isso? Não, ele continua fazendo, executando. Então é uma prática do brasileiro. Isso é muito bom, porque nós somos o conhecido e reconhecidos como um dos povos, que mais executam. Tá? Então é o povo que faz mais com menos. Você pega, por exemplo, isso é inclusive reconhecido num seriado chamado Mad Men. É um seriado que, se eu não me engano, tem na Netflix, que é de uma equipe de publicitários em Nova York, aonde o cara monta uma equipe multicultural. Tem gente de todas as nacionalidades. E tem sempre ali o brasileiro, que é o cara que, quando não tinha mais nada para fazer, o cara arranca uma carta da manga e inventa alguma coisa e dá um jeito. Então é o cara que faz mais com menos, né? Então nós temos essa cultura de fazer as coisas sem muito planejamento. Então a gente tem essa condição. Tá? É a condição ideal? Não é a condição ideal, mas é a condição que nós temos. Né? É o que nós vivemos. Gostando ou não gostando, é a nossa realidade. Quando você entra nas limitadas e depois as outras sociedades, as sociedades anônimas, por exemplo, você vê que ali começa a ter mais planejamento, ali você precisa de uma estrutura um pouco mais inchada, uma estrutura um pouco maior. Então, enquanto o MEI, por exemplo, não precisa ter um contador, é obrigatório que as sociedades limitadas tenham contadores. Tá? Então, tem essa parte do fazer e do planejar. O brasileiro falha no planejamento. E nós vamos ver isso o dia inteiro hoje, na falha do planejamento em relação ao contrato social. Tá? Porque você pega lá, qual que é o modelo base do contrato social que a junta comercial nos disponibiliza? Nome do empresário, nome dos sócios, nome da empresa, sede, duração da empresa, capital social, cláusula da administração, que é uma cláusula genérica, né? Quando muito vai falar alguma coisa ali de prolabore e já vem para o encerramento determinando aonde que eu vou resolver o problema. Se vai ser judicialmente, se vai ser através de uma câmara de arbitragem ou algo do tipo. E acabou. Né? E a gente vê que isso para o contrato social é muito pouco, mas muito pouco. Isso daí é o mínimo exigido. Mas assim, ó, esse mínimo exigido, cara, ele não tampa o buraquinho da cara e do dente. Tá? Quanto mais matar uma fome inteira. Então, o brasileiro tem essa característica muito presente. Então, só para vocês terem uma ideia, esse daqui eu tirei hoje de manhã. Hoje já são 15 milhões de empresários individuais, 6 milhões 487 mil sociedades limitadas. Agora cedo, tá? Eu peguei essas informações. Ao todo, nós tivemos, só esse ano, aberturas de novas empresas, 554 mil aberturas de novas empresas. Isso representa 1.798, 1.800 empresas limitadas sendo abertas por dia, contando sábados e domingos. Fora extinções. Aqui são filiais, aqui são as matrizes. Fora extinções de empresas. Então nós abrimos no ano 554 mil empresas e fechamos 206 mil empresas. No Brasil todo. Isso daqui, galera, são só as limitadas, tá? Esse quadro aqui são só de limitadas. Dentro das 6 milhões 487 mil limitadas. E esse é o nosso quadro em Sinop. Este ano, Sinop abriu uma média de 3,28 empresas por dia. Hoje nós temos o dia 308 do ano. Foram abertas 1.013 empresas. Dá 3,28, uns quebradinhos, de só em Sinop. E fechamos outras 281. Tá? A sociedade limitada ela é, sem dúvida, a sociedade com o maior volume que nós temos. Inegavelmente. Dentro das sociedades. E por que o pessoal escolhe fazer uma sociedade limitada? Por uma razão simples. Para que eu consiga alcançar um duplo benefício. A lei vai falar para a gente que sociedade nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúnem em prol de um objetivo comum
E esse objetivo comum é um objetivo econômico em comum. As pessoas não estão ali para ser a portadora da melhoria da qualidade de vida de uma sociedade. Não, o nome disso daí é iniciativa privada de assistência. Tá? Isso é uma ONG, isso é uma associação, isso é uma fundação. A sociedade, ela tem como a sua natureza um benefício econômico. Um grupo de pessoas se reúnem para que haja um benefício econômico quando elas cooperam entre si. E elas fazem isso através de uma responsabilidade limitada por essa razão aqui, ó. Por que eu faço isso através de uma responsabilidade limitada? Para que eu consiga limitar os riscos, para que eu consiga limitar a afetação de patrimônio perante aquela atividade. Quando eu vou para uma sociedade limitada, e é por isso que a LTDA tem esse nome, eu estou dizendo o seguinte: eu vou separar o que é patrimônio meu pessoal do que é o patrimônio empresarial, do meu patrimônio econômico, do meu patrimônio social. E essa separação é uma separação plena. Tá? Inclusive ganhando agora, a partir de 2019, o artigo 49A lá no Código Civil, que ele fala exatamente sobre isso. A ideia da atividade econômica organizada numa sociedade é que você segregue o risco. Eu vou pegar os riscos econômicos e vou estancar esse risco, eu vou trancar esse risco dentro de uma caixinha própria. Essa caixinha própria é a sociedade. Ali estão os riscos. Se ela está devendo, ela está devendo. Eu, sócio, e meu patrimônio pessoal, não somos devedores daquilo. Essa é a nossa regra. É claro que há algumas variações, principalmente as variações nascem de muitas cagadas realizadas, tá? Então, o empresário, ele é um fazedor de cagadas assim, ímpar. Da mesma forma que o cara tem uma capacidade impressionante de conseguir fazer algo bom, que gera economia, que produz uma riqueza, ele também tem uma capacidade de fazer cagada que tem hora que você olha e fala: rapaz, eu não consigo explicar o que você fez. Tá? Não, os caras é competente. Legal? Então nós temos aqui uma lógica de segregação direta desse risco. A ideia é exatamente separar o que é o risco da empresa do que é o meu risco pessoal. Por que a ideia é fazer isso? Porque somente quando você tem um jogo claro, aonde os riscos tomados eles são passíveis de serem medidos, é que as pessoas vão agir de uma forma ou de outra. Você só sabe que você vai fazer algo, ou você só toma a decisão de fazer algo a partir do momento que você consegue ter uma avaliação de aonde eu ganho, aonde eu perco, quanto eu ganho e quanto eu perco. A partir deste momento você vai lá e faz. Qualquer coisa que você faça sem esse tipo de análise, você tem duas chances. Em 99% das vezes você vai errar e vai dar ruim, e você vai ser chamado de idiota. Em 1% das vezes, isso vai dar extremamente certo. E você continua sendo um idiota, só que as pessoas vão te chamar de gênio, porque deu certo. Tá? Quando dá errado, a pessoa é só idiota, quando dá certo, a pessoa vira gênio, sendo que na verdade ela foi só uma idiota porque ela não mediu direito. Aí você pega, por exemplo, qualquer um deles, Bill Gates, Elon Musk, qualquer um deles. Fizeram movimentos que todo mundo olhou e falou: não tem como uma desgraça dessa dar certo. Em nenhum lugar do mundo. Aí o cara vai lá e acerta. Pronto, vira gênio. Não, ele só acertou, ele deu sorte. Tá? Tem um quesinho de sorte na parada também. Nesse caso aí do patrimônio da jurídica e da física, se enquadra se acaso a jurídica está com dívida tributária e deixar de pagar e para dívida ativa, e aí reflete só? Olha que coisa linda, obrigado pela pergunta, já estava engatilhada essa, eu estava procurando esse slide. Aí a gente fala assim, tá, só que a responsabilidade é limitada, porém o sócio responde, por exemplo, sobre a dívida tributária. Errado. A regra é, o sócio nunca responde. Coloca uma coisa na cabeça, a regra é, o sócio de uma limitada nunca responde. Essa é a regra. Inclusive, tem uma súmula do STJ dizendo isso. Tem aqui, ó. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. Eu tenho uma empresa, eu fiz a estruturação contábil dela, eu fiz a escrituração contábil dela, eu fiz os lançamentos contábeis dela, ou seja, eu peguei todas as informações financeiras da empresa,
Traduzi essas informações financeiras numa linguagem de contabilidade. Informei isso ao governo, ao fisco. Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal. Prestei essas informações ao governo. As informações ali contidas estão corretas. Eu não soneguei nenhuma informação, eu não soneguei nenhum valor. Eu não sacaneei. Ao final desse processo, o governo, como presente, me dá um boleto para eu pagar. Vem uma guia de tributação para eu pagar. Eu não pago o tributo. Olha só, eu fiz tudo correto. As informações financeiras da empresa estão corretas, os lançamentos contábeis da empresa estão corretos. Veio o boleto tributário e eu não paguei. O que essa súmula está dizendo é o seguinte, ó, o simples inadimplemento de um tributo não gera a obrigação do sócio. A obrigação é da pessoa jurídica, da empresa, limitada nela. Limita-se a ela, não ao sócio. O sócio, em regra, nunca responde. Agora, o governo me pegou sonegando o imposto, sonegando informação, sonegando receita. Aí eu entro naquilo que o artigo 50 vai chamar, que o artigo 50 chama de abuso. O CTN também vai chamar de excesso no exercício da administração. Quando eu faço a cagada, a pessoa física do sócio é pega. Agora, se eu fiz tudo certo e só estou devendo, o próprio STJ já falou. Não há que se falar em atacar o patrimônio pessoal do sócio. Inclusive, o STJ já falou tanto isso que virou uma súmulazinha. Qual que é a ideia da súmula para a galera de contábeis? A ideia da súmula do STJ ou do STF é dizer o seguinte: a partir do momento que uma decisão ela é sempre tomada no mesmo sentido, edita-se uma lógica para que todas as outras decisões posteriores sejam tomadas também naquele sentido. É a forma que o STJ ou o STF cria uma lei. É a súmula. Está lá a súmula do STJ dizendo que o simples fato de dever tributo não impacta o sócio. Agora, o que acontece? Soneguei informação. Ou pior, cara, eu vi uma empresa cair desse jeito, que foi a coisa mais linda do mundo, e o fiscal foi muito perspicaz nessa. A empresa fez tudo corretamente. Quase corretamente. Não pagou o tributo. Quando eles foram fazer a conferência das informações contábeis da empresa, a empresa não pagou o tributo, só que no mesmo período avaliado, ela distribuiu o lucro. Pessoal, o lucro só existe a partir do momento que você paga todas as despesas da empresa. Como é que eu distribuí lucro sem pagar o tributo? Isso é um erro na informação. Quando você abusa no lançamento da informação, você gera espaço para o fisco vir atrás de você e te morder no calcanhar. Aí o fisco foi lá, passou pela empresa no chamada desconsideração da personalidade jurídica e atingiu o patrimônio dos sócios. Isso é o menor problema. A limitação da responsabilidade existe para que eu tenha um ambiente onde eu possa medir e controlar quais são os meus riscos. Isso funciona para fins tributários. Isso daqui é extremamente discutível quando a gente fala, por exemplo, de justiça do trabalho. Porque na justiça do trabalho a gente sabe que a regra é não ter regras. Né? Ah, tem uma lei? Tem. O que a gente vai fazer com a lei? O que a gente quiser. Se eu quiser eu aplico, se eu não quiser eu não aplico e tanto faz. Você tem que medir quais são os riscos. Muitas vezes o risco existe numa esfera e não existe em outra. Se você erra, e esse erro é um erro ali, muitas vezes intencional, você se ferra. Aí vem o CTN e fala assim, se você erra e o teu erro não foi intencional, meu amigo, se explica, mas se explica muito bem. Porque ainda que não intencional, você se ferra. Aí o próprio CTN fala para você, não é. Você vai pagar pelo erro, ainda que você não queira ter errado. E aqui tem a parte que eu mais gosto. Essa parte, ela tem uma beleza nela mesma. Já ouviram falar de uma vertente política ideológica chamada libertarianismo? Ou os chamados anarcocapitalistas? Eu não sou dessa vertente não, mas tem algumas coisas deles que eu acho bem da hora. E essa parte da lei da liberdade econômica traz exatamente isso, povo. O libertarianismo, ele basicamente diz o seguinte, o melhor que existe é não ter Estado, não ter governo, não ter nada. Eu particularmente não concordo muito com isso, é uma questão de posição pessoal. Só que ele traz uma ideia de que muitas vezes é melhor que o Estado não se meta na sua vida. E hoje o Estado se mete na sua vida para quase tudo. Você não pode, por exemplo, hoje você, pessoa natural, ser humano,
Você não decide o que você faz com os seus bens. Você não pode decidir o que você faz com os seus bens. O Estado já decidiu por você. Sabia disso? Você não manda em você e nem nos seus bens. Olha que coisa linda. O Estado manda em tudo isso. Quero casar e quero que não haja comunicação do patrimônio. Ótimo, vou casar em separação total de bens. Lindo. Só serve para o divórcio. Na morte, o cônjuge é herdeiro. Casou em separação total de bens, o cônjuge é herdeiro na morte? Sim. Não é meio, mas é herdeiro. Aquela ideia de que, não, eu não quero que fulano tenha acesso aos meus bens. Na hora que você morrer, o Estado olha para você e fala, a tua vontade aqui não serve de nada, eu vou passar parte dos seus bens ao seu cônjuge. Ainda que você tenha casado com separação total de bens. Só existe um casamento hoje no Brasil que realmente não dá acesso ao cônjuge aos bens do falecido, que é o casamento pela separação obrigatória de bens, que acontece para aqueles casos, por exemplo, de uma pessoa acima dos 70 anos que vai se casar. Ou uma pessoa que, por alguma razão, foi declarada judicialmente com uma capacidade mental reduzida. O que a gente chamaria antigamente de incapaz ou relativamente incapaz. Aquela pessoa, quando se casa, ela sim tem a separação obrigatória de bens. Ela nem pode escolher outro regime de bens. Ela nem pode querer outra coisa. Agora, um senhor de 75 anos, saudável, ele não pode escolher como é que ele vai se casar. A gente não manda no nosso patrimônio. Dentro do direito societário, hoje é o ramo onde a gente tem o maior nível de liberdade do Estado. E é por isso que eu gosto muito dessa área, por conta do artigo 3º, inciso 8º, que ele diz o seguinte, as empresas terão as garantias de que os negócios jurídicos e empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes. Livre estipulação. Eu e os meus sócios, dentro do contrato social, temos liberdade para pactuar aquilo que nós quisermos. De forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária. Significa dizer o seguinte, primeiro eu vou observar o que o contrato fala, depois eu vou pegar a lei e vou aplicar ao contrato. A gente está jogando a lei ao segundo plano. E esta lógica, inclusive, traz algo muito mais bonito. Você sabia que hoje no contrato social a gente pode pactuar entre os sócios coisas que são contrárias ao que a lei diz? Eu posso contrariar a lei dentro do contrato social? É a coisa mais impressionante que nós temos hoje em relação à liberdade, é dentro do contrato social. A gente pode não respeitar a lei. Olha que bacana. Eu posso fazer isso com tudo? Não. Nem tudo é tão lindo assim. Nem tudo é tão bom. Há limitações que a gente acaba ou continua sofrendo. Mas ainda assim a gente tem um nível de liberdade dentro do contrato social muito grande. Mas muito grande mesmo. A questão do contrato social, hoje, o que nós temos observado é o seguinte. Quando o contrato social ele é feito de uma maneira lógica e as coisas ali dentro, elas se constroem de uma maneira estruturada e lógica, a tendência, claro que não tem como assegurar, mas a tendência é que o judiciário respeite o contrato social. Essa é a tendência. Quando não um juiz, os tribunais pelo menos, porque aí nós temos, quando você sobe com um recurso, você sai de um juiz para 3 juízes julgando em voto, costuma ter um controle melhor lá em cima. Legal? E ainda assim você consegue chegar ao STJ, e hoje o STJ, nós vamos ver inclusive algumas decisões do STJ aqui, eles são mais técnicos nessa parte. Então, o que a gente acaba sofrendo é, em um grau menor, a interferência do judiciário, ainda que uma cláusula seja questionada. E hoje, com os julgamentos chegando ao STJ e o STJ já dando as suas decisões, a tendência é que os juízes acabem acompanhando o STJ, porque sabem qual que vai ser o final do processo de qualquer maneira. Mas é aquela história, tem como garantir? Não tem. É igual a Receita Federal, por exemplo. Vou lançar uma informação para a Receita vai interpretar aquilo da maneira correta? Esperamos que sim. Se por exemplo, desse caso que o contrato ele pode dispor de uma forma contrária à lei? Diz o Código Civil o seguinte em relação à votação dos sócios. O quórum de votação da sociedade limitada, ele é um quórum de maioria absoluta ou maioria relativa. A maioria absoluta, ela se vincula a 50% mais de todos os votantes da empresa. A maioria relativa,
ela é 50% mais um das pessoas que estão presentes na votação. Digamos que são 5 sócios, só compareceram 4 na reunião para fazer a votação. Se esses 4 somarem aqui 50% mais um dos votantes, eu tenho uma maioria relativa. Com a presença de todos, 50% mais um, maioria absoluta. Basicamente isso. Eu posso simplesmente descartar esse quórum. Tá? Eu posso alterar esse quórum. Para cima e para baixo. Para baixo, eu tenho que estruturar uma lógica para isso. Mas eu posso, por exemplo, alterar. Eu posso fazer, por exemplo, uma pessoa que tenha somente 10%, digamos que eu e a senhora somos sócios de uma empresa. A senhora tem 90% da empresa, eu tenho 10% da empresa. Eu estabeleço no contrato social, de maneira contrária à lei, porque a lei fala que nós votamos conforme a nossa participação societária. Eu falo que, para as decisões financeiras, o meu voto tem o mesmo peso que o seu. A senhora tem 90% do capital. A senhora vota por 90% da força da empresa. Eu tenho só 10% da força da empresa. E eu estipulo no contrato social que na hora de votar sobre matéria financeira, os nossos votos têm o mesmo peso. A gente entra em 50-50. Estou contratando algo contrário ao texto da lei. Permitido? Permitido. Há outras contratações contrárias ao texto da norma que o STJ ou o STF já viraram e falaram assim, ó, você pode ir até um certo ponto, mas calma, tudo tem limite. Aqui você não pode entrar. Vou te dar um exemplo. A lei lá no artigo 1029 do Código Civil vai falar que qualquer sócio tem o direito de se retirar da sociedade quando ela é por tempo indeterminado. A qualquer tempo. Eu notifico os sócios. Por garantia, e ninguém reclamar de nada, notifica também a própria empresa. E você, a partir de 60 dias do momento que o último recebeu a notificação, você é considerado fora da sociedade. É o direito de você se retirar. Ok? Eu posso trancar uma pessoa no contrato social dizendo que está proibido que ela saia da sociedade? Não posso. E aí o STF já tem uma decisão nesse sentido dizendo que o direito de não estar vinculado, de não estar associado a algo, é um direito constitucional e potestativo. Ou seja, não é algo que o ser humano pode dispor do jeito que bem entender. Entra na chamada matéria de ordem pública, seja lá o que isso quer dizer. Porque embora eu tenha o direito de me retirar de qualquer sociedade ou associação a qualquer tempo, se vier uma lei dizendo que eu sou obrigado a estar vinculado a um sindicato, eu estou obrigado a me vincular a um sindicato e não posso me desvincular dele. É o famoso matéria de ordem pública, seja lá o que isso quer significar. Eu posso pactuar diferente do que a lei prevê? Posso, sem o menor problema. Sem o menor problema. Há um limite? Há um limite. Agora, eu vou dar um exemplo aí. Quer ver uma estruturação linda que você faz para trancar uma pessoa dentro de uma empresa? Tem uma estrutura maravilhosa. Põe dinheiro no negócio. Fulano não poderá se desvincular ou se retirar da empresa pelo prazo de 3 anos. Tanto é que, no prazo de 3 anos, ele receberá 30% a mais dos lucros da empresa do que o capital que ele possui, como forma de pagamento para que ele não se desvincule. Agora eu estou comprando o tempo do cara. Eu não estou trancando o cara na empresa, eu estou comprando o tempo do cara. Se ele sair antes, ele tem que pagar uma multa. Pronto, eu estruturei uma lógica. Esse cara vai conseguir sair da empresa? Não vai, acabei de trancar ele lá dentro. Se ele quiser sair, ele sai, paga a multa. Então assim, eu não posso fazer, mas tem coisas que eu posso estruturar, algo que chegue perto do que eu quero. Eu vou alcançar algo muito próximo daquilo que é o meu objetivo. Como? Estruturando isso. Tem uma indústria, é um caso clássico que é onde a gente estuda essa estrutura de você pagar a permanência do indivíduo. Uma empresa, uma indústria lá em São Paulo, eles colocaram no contrato social o estudo de viabilidade da indústria dizendo que se qualquer sócio saísse da sociedade antes de 5 anos, a empresa simplesmente tornava-se plenamente inviável. Não tinha como ela se estabelecer, como ela continuar, não tinha como ela existir. Qualquer saída de sócio traria um prejuízo para a empresa tão grande, porque o sócio que sai recebe a sua parte, que a empresa tornava-se totalmente inviável nos primeiros 5 anos. E eles colocaram isso, o plano de negócios e a análise de viabilidade feita pelas Big Four, colocaram no contrato social a análise de viabilidade, dizendo que ninguém sairia por 5 anos. Um deles, no 3º ano, quis sair. Teve que entrar com a ação judicial para discutir o processo. Até ele discutir o processo, já deu os 2 anos, ele poderia ter saído. Então, às vezes, você alcança o objetivo por meio transverso. O brasileiro é um fazedor.
Não dá? Não. Chama o brasileiro. Tá? A gente vai fazer dar um jeito. Mas, Ronaldo, eu vou ser bem honesto aqui, nós somos todos adultos e somos todos formados em uma das duas áreas e eu quero ser extremamente honesto com todos vocês. Para mim, toda desgraça para advogado e contador é pouco. Para advogado eu até concordo, né? Para contador também. A gente manda o contrato dele lá e manda os honorários e acabou. Um advogado peticionando e um contador fazendo um imposto. Os dois a 80 km por hora. Quem mente mais? Galera, então assim, ó, tem coisas que a gente consegue por meios não muito ortodoxos. A grande questão é, desde que você consiga estruturar uma situação lógica para algo, você pode não alcançar aquele objetivo, mas você acaba chegando muito próximo ao que você queria. Não é efetivamente o que você quer, mas é muito melhor do que do ponto de partida que você saiu. E aí vem o contrato social e diz o seguinte, ó, isso daqui é o mínimo que tem que estar num contrato social. Então você tem lá, antes do nome empresarial, você tem qualificação dos sócios, depois você entra no capital da sociedade, onde dá um rolo desgraçado. Eu vou explicar um monte de confusão com capital social, que eu adoro esse tema em específico. Endereço da sociedade, isso daqui dá um problema e o povo não se toca. Endereço da sociedade é um perigo. Objeto social, que é o que a sociedade faz. Prazo de duração da sociedade. Isso daqui é o que é obrigatório no contrato social e no final você coloca ali qual é o foro para julgar. Ah, vai julgar em Sinop, vai julgar em Sorriso, vai julgar numa câmara privada ou algo do tipo. Porque todo mundo troca a empresa de lugar e não faz alteração do contrato social e isso gera a baixa automática da empresa perante a Receita Federal. A Receita Federal simplesmente dá a baixa na empresa e quando uma empresa é baixada por irregularidade, o que acontece com as dívidas dela? Sobe para os sócios. E o pior, quando uma empresa é baixada por irregularidade, nenhum credor precisa fazer nem o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O juiz simplesmente homologa as dívidas como sendo agora dos sócios. É muito mais simples e muito mais rápido. Tem súmula disso. Aqui, ó, súmula 435 da STJ. Mudou a empresa de lugar, não fez a alteração do endereço da empresa no contrato social, parabéns, você está colocando em risco a sociedade. Por quê? Porque a Receita Federal pode dar a baixa da empresa. Essa baixa é chamada de baixa por irregularidade. A baixa por irregularidade simplesmente tira toda a dívida da PJ, que não existe mais, e transfere ela automaticamente ao sócio. Processualmente falando, para quem se interessa, quando você vai fazer o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, funciona assim: estou processando a empresa num processo. Quero desconsiderar a personalidade jurídica e pegar o patrimônio pessoal do sócio. Eu tenho que entrar com uma nova ação, que vai ficar pendente nesta principal, aonde eu vou discutir a desconsideração. É um novo processo para discutir a desconsideração. Na baixa irregular, eu não preciso do novo processo. No corpo do processo principal, eu só informo: Excelência, doutor juiz, a Receita Federal declarou a empresa inativa, baixa por irregularidade, logo, todo o débito agora pertence aos sócios, não mais à empresa. Olha o tamanho do pepino. Ah não, eu troquei a empresa de lugar, mas eu não vou fazer a alteração do contrato social agora. A Receita Federal manda uma cartinha, bate e volta. Ou pega um filho da puta no caminho, e agora eu vou rasgar o meu francês mais clássico. Pega um filho da puta no caminho, que entra com uma ação contra a empresa, o oficial de justiça vai lá no endereço, não encontra. Vai a segunda vez no endereço, não encontra, vai a terceira vez no endereço, não encontra. Eu pego as 3 certidões de que o cara foi no endereço, que aquele endereço é o do contrato social, mando tudo para a Receita e peço para a Receita dar abaixo na empresa. Eu vou lá e denuncio a empresa irregular para a Receita Federal declara abaixo, eu vou lá e tomo a caminhonete do cara. Aí o cara vem e quer me matar. Pode ser só uma, na verdade, eu espero 3 certidões do oficial. Então assim, a galera não se atenta a esse tipo de coisa. Além da sede ser um perigo, a atividade da empresa também é um perigo por 2 razões. Primeiro, você tem às vezes uma variação ridiculamente pequena e pode mudar o jogo, tá? Os quinais da empresa, os quinais que ela vai operar, ou seja, qual é a atividade econômica dela, quinais significa Código Nacional de Atividade Econômica, uma variaçãozinha, ó, 68.10.2.02, 68.10.2.01. Muda qual é a possibilidade de enquadramento tributário de uma empresa. Esses 2 quinais aqui, pessoal, é o que normalmente é chamado de holding, comercialmente falando. Ah, o fulano fez uma holding. Comercialmente falando,
Ok, eu inclusive também uso essa terminologia, gosto dela, acho legal. Por quê? Porque mercadologicamente o cliente entende isso. É igual chamar palha de aço de bombril. Agora, isso que a galera faz na rua, tecnicamente não é uma holding. É uma empresa qualquer, que tem esta atividade via de regra. Vai administrar os imóveis de uma família, fazendo compra e venda de imóveis ou fazendo a locação dos imóveis. Qual que é a diferença entre elas? O último número só. Porém, quando você tem aluguel de imóvel próprio, esta empresa ela está proibida de optar pelo Simples Nacional. Ela vai ter que optar ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Para aluguel de imóvel, o lucro real tende a não ser vantajoso. Então, o lucro presumido para ela é melhor, vai bater ali os seus 11,9%. Quando você vem para compra e venda de imóveis próprios, esta empresa admite o Simples Nacional. Se for puramente ela, né? Você esteja aqui sozinho. E aí o cara vai lá, monta uma empresa e coloca as duas atividades na mesma empresa. Ou seja, a compra e venda de imóvel próprio, que permite que você faça. E eu tenho a nota, obrigado, ô Matheus. Pode chamar e xinga. Eu tenho um negócio para anotar e não anota, né? Impressionante. Estou segurando a caneta desde o início. Quando você tem a atividade de compra e venda de imóvel próprio, você pode ter o Simples Nacional. Só que se você colocar as duas atividades dentro da mesma empresa, a de locação não pode. Logo, ela vai desenquadrar tudo. Aqui que você poderia ter algum tipo de benefício tributário, você não tem mais. Por quê? Porque você colocou duas atividades, uma que admite opção pelo Simples e outra não, dentro da mesma empresa. É muito comum, por exemplo, as pessoas, quando vai fazer esse tipo de movimento, separar as empresas. A pessoa abre duas empresas. Uma para locação e outra para compra e venda de imóvel próprio. Porque na hora de escolher a atividade econômica, você tem um impacto tributário. Qual é o regime que eu posso escolher? Ok? Neste momento eu digo a toda a galera do direito, sente com o contador e converse. Contador e advogado tem que largar a mão. Eu larguei a mão desse ego faz muito tempo, graças a Deus. Contador e advogado tem que largar a mão de ego. Tem que sentar e bater papo, tem que sentar e trocar ideia. Porque um domina muito uma parte, o outro domina muito a outra parte. Os dois juntos são um perigo. Então, vamos ser perigosos também de vez em quando, contra o Estado. Então, junta os dois. As duas cabeças funcionam maravilhosamente bem. Isso daqui, ó, é uma atividade de holding, tecnicamente falando. Holding é uma empresa que controla e detém participação de outras empresas. É uma empresa dona de outras empresas. Isso é tecnicamente uma holding. Aqui é comercialmente holding. Não acho errado não, tá? Bem pelo contrário. Acho da hora. Por quê? Porque o cliente entende. Ah, o cara fez uma holding. Porra, da hora. Todo mundo entendeu o que o cara fez. Ele criou uma empresa para controlar o patrimônio e proteger o patrimônio da família. Show de bola. Tecnicamente, holding tem este KNAI. Isso é uma holding. Ela vai ter e controlar outras empresas, não imóveis. E nós temos, por exemplo, um perigo. Por quê? A depender da atividade, inclusive, você acaba ficando obrigado ao regime tributário do lucro real. Você não pode nem escolher outro regime tributário. Você vai cair naquele regime tributário e pronto. Tá certo? Então, na hora de escolher qual que é a atividade da empresa, tomem cuidado. Eu tirei o exemplo daqui, mas tinha um exemplo legal. Bar, cara, para vocês terem uma ideia, o bar, ele tem variação também, igual essa variação, só dos últimos dois números, para bar que tem entretenimento, pode ter música ao vivo, e bar que não tem entretenimento, não pode ter música ao vivo. Varia os dois últimos números. E isso, às vezes, é o diferencial. Por exemplo, numa inscrição, não vai ter um impacto tributário grande, mas é o diferencial numa inscrição, num alvará perante a prefeitura. E a duração da empresa? Por que a empresa tem que ter duração? Essa é uma pergunta que, na verdade, até agora ninguém conseguiu responder o porquê que você tem que colocar que a empresa tem duração. Na prática, o que funciona sobre a duração da empresa? Pessoal, muito simples. A gente vai usar a duração da empresa para uma coisa, trancar uma pessoa dentro da empresa. Porque olha que interessante, quando eu falei anteriormente, dando o exemplo do direito da pessoa se retirar da sociedade, esse direito da pessoa se retirar é da sociedade limitada por prazo indeterminado. Quando a sociedade limitada ela tem prazo determinado, o indivíduo sócio só pode sair da sociedade quando ele entrar judicialmente e demonstrar uma justa causa para a sua saída. Caso contrário, ele não pode sair. Salvo se previsto no contrato social, como via de regra, o que está previsto no contrato social é a lei entre as partes.
Mas a gente usa a empresa por prazo determinado para quê? Para estancar uma pessoa ali dentro. Vou contar um caso de um cliente do escritório que foi feita a estrutura da proteção patrimonial da família dele, o sistema de holding, e um filho tinha problema com drogas e havia necessidade de trancar um moleque dentro da empresa para que ele não pudesse sair da sociedade, para que ele não pudesse ter acesso a um capital na mão. Por quê? Porque ele tinha problema com drogas, ele ia catar a grana e ia despirocar o mundo. O que a gente fez? Estabeleceu uma sociedade com prazo determinado. Ele não consegue sair da sociedade sem provar judicialmente uma justa causa. É barato ele fazer isso? Não. Ele tem dinheiro para contratar alguém para fazer isso? Não. Ele tem argumento para conseguir sair da sociedade? E na justa causa não adianta... eu não quero mais. Isso não é argumento. Para você sair da sociedade, você tem que sair com um argumento, com uma razão. Uma justa causa. Não é só uma causa. Aí vem o gênio e faz o quê? Já sei. Vou fazer uma sociedade por prazo determinado de 99 anos. Senhores, isso daqui cheira a quê? Mano, você é brasileiro. Seja mais inteligente. Seja mais perspicaz. Galera, quando você joga um negócio fora de lógica assim, isso daqui vai ser derrubado. O juiz vai olhar para isso daqui e vai falar assim, amigão, você está querendo trancar alguém dentro da sociedade e aí para não ter que ficar fazendo alteração do contrato social a cada 5, 8, 10, 15 anos, você jogou 99 anos de duração. 99 anos de duração dessa sociedade e o sócio mais novo tem 18 anos. Significa que, ao concluir o tempo da sociedade, para aqueles sócios, a sociedade foi por prazo indeterminado, já estarão todos mortos ao final do contrato. Você criou um contrato de prazo indeterminado, tentando subverter a lógica, colocando ele como prazo determinado. É uma cláusula que não para de pé, ela não sobrevive. Qualquer discussão, e eu vou ser bem sincero, não precisa ser bom no argumento não, qualquer argumento derruba uma cláusula dessa. Agora, se você joga uma cláusula de duração de 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos bem explicado o porquê 20 anos, pode funcionar. Você tranca a pessoa dentro da sociedade. Para o cliente do escritório, que a gente precisava trancar um sócio dentro da empresa, contratos com cláusulas de 5 anos, com renovação não automática. A cada 5 anos eles se reúnem, faz a votação, tudo certinho, todos eles escolhem e elegem renovar aquele contrato por mais 5 anos. Há um risco ainda assim nisso? Há um risco ainda assim nisso. Só que nós temos algo. É discutível? Dá para defender? Dá para defender. Dá para brigar. E dá para brigar bem, inclusive. Prazo determinado, inclusive, ele pode ser uma data final específica. Então, no dia 27 de setembro de 2032, a sociedade vai se extinguir. Como também pode ser um prazo de duração. Daqui 4 anos a sociedade se extingue. Que antigamente a gente trabalhou com a chamada sociedade de propósito específico, só que quando a gente falava da sociedade de propósito específico, embora eu poderia determinar a ela um prazo temporal de duração, então essa sociedade durará por 4 anos, nas SPS a gente viu mais e encontrou mais, pela atividade que ela foi utilizada, você colocar uma condição não temporal para a extinção dela. Essa sociedade durará até que a obra tal esteja concluída. 2 construtoras se uniam, montavam uma nova construtora temporária para fazer uma obra específica, acabou aquela obra, acabava a sociedade. Na nossa cidade, por exemplo, aqui, a explosão imobiliária é um negócio vertiginoso. Então 2 pessoas se juntam, uma tem o dinheiro, a outra tem o terreno. Elas se juntam, criam uma sociedade. Constrói o prédio, vendeu todos os apartamentos, acabou a sociedade. Então, ao invés de eu colocar um tempo, eu posso colocar uma condição. Vendeu o último apartamento, a sociedade está extinta, ela vai ser liquidada. Então, o prazo determinado, eu posso colocar uma data futura, eu posso colocar um prazo em tempo, como eu posso colocar um prazo por condição de algo acontecer ou não acontecer. Então, para isso que a gente trabalha, e só para concluir essa parte, quando você vai fazer para trancar a pessoa, nós vamos trabalhar aqui, ó, via de regra. Para trancar a pessoa lá dentro, condição específica não costuma ser comum. Não costuma ser comum. Se ele tem uma união estável e ele resolve sair da união estável, essa pessoa que saiu tem algum direito desse... Tá.
Mestre, essa daí eu vou te pedir o seguinte, a hora que eu entrar, eu vou mostrar um universo para vocês sobre casamento, comunhão, divisão, para você ter uma ideia, nos contratos sociais onde eu tenho sócios, que eles são casados, aonde o cônjuge ou o companheiro na união estável, a união é posterior à formação da empresa, ou seja, em um divórcio, o cônjuge ou companheiro não tem direito às cotas. Eu coloco uma cláusula dentro desses contratos sociais de que, em caso de divórcio, esse sócio pode ser excluído da sociedade. Por quê? Porque o cônjuge, ainda que não tenha direito às cotas, pode dar um transtorno maravilhoso dentro da sociedade. Maravilhoso. Adoro, inclusive, isso. Eu tenho 3 colegas que são advogadas familiaristas, elas cuidam só de divórcio, que quando envolve empresa, elas me ligam. Falam assim, o que eu posso fazer para dar trabalho? E é assim, ó, o dar trabalho que eu estou te dizendo nós vamos bloquear todas as contas bancárias da empresa para forçar o cara a vir por um acordo. Por isso que eu coloco no contrato que o sócio que se divorciar pode ser excluído extrajudicialmente pelos outros. Por quê? Ao menor risco da mulher, e via de regra, com razão, putaça da cara, vir foder a empresa, a gente afasta o sócio. Dá para dar trabalho, viu? Dá para dar trabalho. E essa é a parte que hoje que vai dominar a nossa manhã, porque, cara, adoro isso. Beleza? Povo, 9h30, vamos fazer um pit stop?